Paz do Senhor, irmãos. Eu vou compartilhar uma palavra que o Senhor tem falado no meu coração. Deus tem me transformado pouco a pouco e essa palavra é uma palavra que eu já tenho meditado há bastante tempo. Uma palavra que o Senhor tem me trazido conforto e também uma maneira que eu possa viver totalmente diferente do que eu era. Amém? Eu gostaria de pedir aos irmãos para abrir a Bíblia no livro de Marcos, capítulo 4. Marcos, capítulo 4, versículo 35 ao 41. Amém? E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe: passemos para o outro lado. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco. E havia também com ele outros barquinhos. Levantou-se grande temporal de vento e subia as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia. E ele estava na polpa, dormindo sobre uma almofada. E despertaram-no, dizendo-lhe: Mestre, não se te dá que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou, e houve grande bonança. E disse-lhe: Porque sois tão tímido, ainda não tendes fé? E sentiram um grande temor, diziam uns aos outros: Mas quem é este que até o vento e o mar obedece? Aqui é uma história que Jesus Cristo estava passando de um lado para o outro do mar da Galileia, né? E segundo o que eu soube, esse mar, na verdade, não é um mar, é um lago, né? Um lago de água doce. E pesquisando um pouco no dicionário, o mar significa uma grande aglomeração de água, né? Então, por isso que fala mar. Mas é um lago com extensão de 14 quilômetros aproximadamente de largura e 21 quilômetros de comprimento. Então, Jesus Cristo convidou os discípulos a passar, né, de um lado para o outro, porque ele queria estar também levando a palavra para outros povos, né, outros povos do outro lado da Galileia. E enquanto eles estavam passando, surgiu um grande temporal de vento, aqui diz, né? Não foi igual o que nós temos aqui, com chuva e vento como Taifu. Um temporal de vento. E segundo o que eu tenho visto, esse lago, ele é rodeado por montanhas, né? Algumas montanhas muito altas, que no pico chega a nevar, né? Então, segundo o que nós aprendemos, o vento nada mais nada menos do que o ar em movimento. O ar frio desce e empurra o ar quente. Assim nós aprendemos na escola, né? Então, por causa disso, né, que houve esse temporal, né? Um temporal inesperado, né, que não pensava que teria isso. Ele estava tudo bem, tudo calmo, e veio esse temporal e trouxe um grande temor diante dos discípulos, ao ponto de eles acharem que iria morrer, né? O que nós podemos ver que o temporal que eles tiveram, né, foi algo que Jesus Cristo permitiu, né? Eu estive pensando, será que Jesus Cristo nunca orou para fazer certas coisas, né? Vamos passar para o outro lado, vamos orar, né, para que a viagem corra bem e tal. Eu pensei nessa hipótese, né? Mas todas as tempestades que há, né, em nossas vidas com a permissão de Deus, né? E se Deus permite a tempestade, é com um propósito. E através dessa tempestade que houve, né, diante dos discípulos, eles pôde ver o poder de Deus, né? Pôde ver quão grande é o Deus. Eles puderam ver, ter mais intimidade com Deus e ver quem era esse Deus que eles estavam, né, servindo, seguindo como discípulo.
aprendendo com Jesus Cristo. Provavelmente ele já tinha visto alguns milagres, mas, né, eles não tinham visto a essa condição de Jesus Cristo ter o domínio até mesmo no vento e no mar. Então, nós podemos ver que eles, né, chegaram até Jesus Cristo e disse: não te importa, né? Não te importa que nós pereçamos? Não te dá conta do que nós estamos passando? E essa pergunta que nós também fazemos, né? Muitas vezes, quando estamos com problemas, passando em meio de tempestade, nós muitas vezes perguntamos: Senhor, eu não sou fiel, eu não estou indo à igreja, eu não estou buscando, né, fazer a tua vontade? Muitas vezes fazemos essa pergunta, né, porque os discípulos disseram: se Jesus Cristo, que é o Deus Todo-Poderoso, como eles já criam, né, ele deixou passar por tudo isso, e perguntaram, né, por que não importa comigo? Eu estou sofrendo, eu estou fazendo a tua vontade, eu estou dentro da tua vontade, por que eu passo por isso? Né? Por que estamos passando por isso? E foi acordar Jesus Cristo com essa pergunta, né? Não te importa, não te importa. Eu estou aqui, eu preciso, quanto eu tenho pedido, né, para me ajudar, para me curar, ou para me dar paz, ou para prover as minhas necessidades, ou ter um bom, né, relacionamento matrimonial entre os irmãos, entre os amigos, e muitas vezes passamos por essa tempestade, passamos por esses problemas, e eu creio que é com a permissão de Jesus Cristo, porque Jesus Cristo poderia nos livrar de tudo isso, né? Ele poderia nos dar uma vida tranquila. Você está dentro da minha vontade, então eu vou te abençoar e vou te livrar de todas essas coisas. Mas por que Jesus Cristo permite, né, que muitas vezes vem uma tempestade inesperada, né, quanto menos esperamos, vamos ao médico e o médico fala que nós temos uma enfermidade grave, né, uma enfermidade incurável, ou sei lá o quê. Ou então, vamos ao nosso trabalho, nosso emprego, e de repente a empresa fala que nós estamos demitidos, né? Ou então também podemos passar por momentos de dificuldade dentro do nosso matrimônio. Um matrimônio tudo tranquilo, tudo bem. Por muitos anos, de repente, há uma traição, há um ponto de se divorciar, um sofrimento, que é só para quem passou, pode explicar, né? Pode entender. Então, há muitos tipos de sofrimento, uma tragédia que vem sobre a nossa vida de uma forma inesperada, né? Talvez uma tragédia, através de uma perda de um ente querido, é tudo uma tempestade que vem sobre a nossa vida de uma forma inesperada e de uma forma imprevisível, né? Nós não prevemos nada que vai acontecer tudo isso. E também é algo que muitas vezes não podemos administrar tudo isso. Nós sofremos e queremos fazer com que contorne toda a situação, mas nós não temos, né, a capacidade. Eu tive uma experiência com relação às finanças, né, no ano 2008, né, teve a crise mundial. E no ano 2007 nós tínhamos comprado a casa, né, que nós tínhamos feito um financiamento e que naquela época era uma decisão bem mais complicada do que hoje, né? Que hoje os pessoal estão com mais facilidade, com juros mais baixos. E eu pensava comigo, né, quando nós pensamos em comprar aquela casa, eu, né, creio em Deus e eu posso ser contratado por essa empresa como Chaim, poderei trabalhar nessa empresa até quando eu pagar a última prestação da casa. Eu pensei isso comigo, né? Aí, quando foi um ano aproximadamente, né, falaram que estaria demitindo todos os funcionários. Nós trabalhávamos na ASMO naquele tempo, e só na ASMO tinha aproximadamente 1.000 ou 2.000 funcionários só de estrangeiro, né? E começaram a demitir, né?
Antes disso, né, uma japonesa que trabalhou na Hello Work por muito tempo, ela disse que entrou na ASMO só para ajudar os estrangeiros, né? Então ela teve esteve diante da administração da ASMO, né, fazendo com que os estrangeiros pudessem ter uma estabilidade melhor. E foi quando ela conseguiu fazer um contrato por 6 meses. Né? Eu tinha de 2 em 2 meses, e eu consegui fazer a prova, o teste, a entrevista, e me aprovaram, né, por 6 meses. Aí eu pensei, Deus está comigo. Eu acho que é um sinal de Deus, porque ela disse, o próximo passo é para que vocês consigam ser Chaim da empresa. Né? Aí eu fiquei tudo contente. Falei, é sinal de Deus. Só que não foi isso que aconteceu. Né? Eu peguei, depois de alguns meses, começaram a demitir, e começou a demitir, primeiramente, o pessoal que tinha 2 meses de contrato. Então, eu fiquei por último. Né? Fiquei por último, porque eu tinha 6 meses. Foi o último funcionário a ser demitido. Isso, um ano e pouco depois nós tínhamos comprado a casa. Né? Eu fiquei preocupado, porque o seguro-desemprego, eles estavam com 3 meses. Né? E aí, alguns colegas de trabalho, né, não conseguiram emprego, não tinha possibilidade de voltar ao trabalho, né, no momento, eles decidiram retornar para o Brasil. Voltaram para o Brasil, e eu fiquei pensando, 3 meses eu tenho agora. Né? Tive 6 meses depois que começou a demitir, e 3 meses depois que eu fui demitido. Eu falei, vou esperar em Deus, né? Vou confiar em Deus. Aí passou alguns meses, e eu fui na Hello Work, e lá tinha uma propaganda, né, de estudo de Nihongo. E eu fui lá sem intenção nenhuma de achar que tinha algum privilégio, alguma coisa. E quando eu soube, né, tinha que fazer uma prova em 70, 80 pessoas, para 15 pessoas. Né? E naquela época eu não sei o porquê, né? Deus estava me colocando, me fazendo com que eu pudesse estar aprendendo alguns kanji, algumas letras em Nihongo e tudo mais. E eu consegui, né, ficar classificado entre os 15. Né? Depois, nesse meio tempo, eu soube que o seguro-desemprego foi aumentado para 5 meses. Né? E eu pensei, Deus está comigo. Eu creio que Deus não vai me desamparar. Deus está ao nosso lado. Depois que eu estive estudando, eu soube que a Hello Work pagaria para mim 700 ienes por aula que eu assistisse. Né? Eu falei, mais uma ajuda. Né? Deus está comigo. Pensei. Aí, quando passou os 5 meses, a Hello Work disse, enquanto você estiver aqui na escola, no estudo, você vai, né, receber o seguro-desemprego. Então, foi 7 meses de seguro-desemprego. Naquela época, não tinha nada, né, previsto para tudo isso. Então, eu vi que Deus estava comigo, e eu estava com fé. Né? Eu estava no meio da tempestade, né, em meio a uma tempestade, mas tinha fé. Apesar que havia preocupação, havia momento de, talvez, desespero, mas mantendo a fé. Né, que o Senhor iria, né, prover a nossa necessidade. Então, é algo que eu aprendi, né, que se Deus permitiu tudo isso de uma forma, né, inesperada e imprevisível, e também de uma forma que eu não poderia fazer nada da minha parte, né, eu pude aprender que Deus permitiu tudo isso para que eu, né, pudesse aprender um pouco mais, né, a confiar no Senhor. Né, e isso fez com que eu pudesse chegar até onde eu cheguei. Né? Quando foi, depois de 7 meses, a própria Hello Work, né, a própria escola me arrumou um emprego. Estive trabalhando por 2 anos e 11 meses numa empresa, uma grande empresa, porque eles não queriam contratar como Chaim. Né? Porque tem uma lei no Japão, quem trabalha 3 anos deve se tornar Chaim. Então, me mandaram embora e fiquei mais 2 meses, porque foi na época do tsunami. Né? Foi na época
que também estava difícil de emprego. Aí eu lembrava, né? Lembrei agora, né? Porque eu chegava até o pastor e falava, pastor, eu estou preocupado porque, né, eu não tenho nenhuma renda, né? E esse simplesmente do seguro-desemprego é pouco, né? E é algo que eu estive pensando numa palavra, né? Que, como se diz, lançai sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de você, né? E se eu lesse apenas esse versículo, né? Apenas que lance sobre ele toda a vossa ansiedade, não teria muito impacto, né? A minha fé, a minha esperança. Mas, finalizando esse versículo, diz, porque ele tem cuidado de você, né? E um exemplo, né? Se eu chegasse ao pastor Fernando e falasse, pastor, eu estou, né, com dificuldade financeira. E o pastor falasse para mim, não se preocupe, Jorge. Não faria, talvez seria uma palavra de ânimo, uma palavra de encorajamento, vai dar tudo certo, né? Mas se o pastor falasse para mim, Jorge, não se preocupe, eu vou pagar a sua conta. Eu ficaria tranquilo, rapidinho. Ficaria, né, em paz, sem ansiedade nenhuma. Mas o pastor, né, ele de uma forma sábia, ele sempre orava, né? Ele não chegou a falar para mim, Jorge, você passou por muitas situações e Deus esteve com você. Ele não chegou a falar isso, mas ele disse, ele orava para mim, Senhor, o Jorge passou por muitas dificuldades, passou pela crise e o Senhor supriu as necessidades. Então, o Senhor vai suprir, né? E eu lembro dessa oração que o pastor fazia para mim, porque eu pude ver, né, que realmente faz sentido nós lembrar o que Deus tem feito em nossas vidas, né? Recordar o milagre que Deus tem feito em nossas vidas. Assim hoje eu posso descansar mais, porque eu posso recordar tudo que o Senhor fez em nossas vidas. Então é importante nós, né, saber valorizar, né, o milagre que o Senhor tem feito em nossas vidas. Amém? Então, tudo isso é uma maneira que Deus permite para que nós possamos crescer mais, ter mais uma intimidade com o Senhor, aprender a confiar no Senhor, a ver o poder do Senhor sobre as nossas vidas, né? Apesar que não é fácil nós recordarmos os milagres que o Senhor tem feito em nossas vidas, porque nós esquecemos, né, a bênção de Deus, esquecemos o que o Senhor tem feito em nossas vidas e focamos na circunstância, focamos na tribulação, nos problemas, mas uma coisa que o Senhor tem me ensinado, né, que eu devo recordar o que o Senhor tem feito. Assim nós devemos ver, eu creio que cada um de nós já passamos por momentos difíceis, cada um de nós já passamos por momentos de dificuldade, já passamos em meio à tempestade, e podemos recordar que o Senhor tem nos levantado, o Senhor tem nos socorrido, o Senhor tem nos ajudado. Amém? Então, o Senhor não permite tudo isso para que nós soframos, não permite tudo isso para nos destruir, né? O Senhor está fazendo com que nós venhamos a fortalecer cada vez mais nossa fé, se fortalecer, conhecer mais o poder de Deus, e é algo que, se ainda que nós, né, muitas vezes reclamamos com o Senhor fala, vê o que eu fiz, né, vê o que eu tenho feito em sua vida, né? Se você chegou até aqui, né, por que o Senhor vai nos abandonar, né, a partir de agora? Porque dificuldade, tempestade na vida vai termos, né? Todos têm, rico, pobre, nós, né, peruanos ou brasileiros, japoneses, todos têm. Uma vez eu estava ouvindo um testemunho de um rico, ele disse, olha, o pobre, né, sobressai com mais facilidade diante dos problemas do que um rico, né? Porque o pobre tem esperança. O pobre tem esperança que se um dia ele for rico, os problemas dele vão acabar, né? Agora ele disse, o rico,
já é rico, e onde ele vai buscar, né, a solução dos seus problemas? Só em Jesus Cristo, né? Depois que ele aceitou a Jesus Cristo, ele pôde ver isso. Mas enquanto ele não conhecia Deus, ele não conhecia o Senhor Jesus Cristo, ele achava que o problema dele teria que ser por ele mesmo, né? E por isso que ele chegou a essa conclusão. O pobre sobressai mais porque tem esperança. E o rico já tem tudo que ele precisa e não vai buscar esperança em quê, né? Então, assim, irmãos, Deus está nos cuidando, nos ajudando, e por que Deus permite sobre as nossas vidas quando nós estamos seguindo ao Senhor, somos fiéis, somos obedientes, né? Se ver, né, a situação de Jonas, que estava fugindo da vontade de Deus, talvez poderíamos entender, né? Mas nós, muitas vezes, estamos dentro da vontade do Senhor e passamos por dificuldade, e tudo isso é com o propósito de o Senhor nos ajudar a poder estar conhecendo cada vez mais o Senhor. Amém? Também no caso de Jó, né? Jó disse que antes eu só conhecia de ouvir falar, né? Enquanto ele estava tudo bem. Depois que ele passou por a tempestade de perder família, perder os seus bens, perder a sua saúde, né? Ele pôde buscar a Deus e pôde estar sendo fiel a Deus mesmo no meio da tribulação. Ele pôde chegar, né, a dizer: Senhor, agora, né, eu te vi com meus próprios olhos. Então ele pôde ver a Deus diante das dificuldades, diante dos problemas, e ver a Deus, né? Porque muitas vezes quando está tudo bem, está tudo de boa, nós nem precisamos de Deus, né? Eu posso, eu consigo, eu sou capaz, eu tenho habilidade, eu sou inteligente, né? Então, assim, por esse objetivo, né? Por esse objetivo que Deus permite tudo isso. Amém? No versículo 40, né? Por que sois tão tímido, ainda não tendes fé? Por que sois tão tímido? Por que estão com medo? Ainda não têm fé? Fé no meio de uma tempestade. Eu estive pensando, né, naquela época, como seria esse barco deles, né, há 2000 e tantos anos atrás. Eu recordo, há 50 anos atrás, eu fui pela primeira vez no Rio Paraná, né, e subimos em um bote, de primeiro eu falava bote, não falava nem lancha, de madeira com um motorzinho bem fraquinho, e nós entramos naquele bote lá, várias pessoas, e a água estava quase, né, entrando praticamente. E subimos, e eu fiquei com medo, não tinha colete salva-vida, não tinha nada. E quando estava lá numa ilha, né, o barqueiro falou: vamos embora que vai vir uma tempestade, né, que a maré vai ficar bravo, e aquilo me assustou, né, e saímos correndo, voltando para casa, e chegamos tudo bem, e começou a chover, né, e naquele dia eu tive medo, né, de aquele barco afundar, ou de ir para baixo, ou o motor falhar, sei lá. Em 2015, eu estive no Brasil e fui com meu irmão, né, novamente no Rio Paraná, e ele tinha lá um barco Sugoi, né, com um motorzão, e eu falei: agora estamos seguros, e tinha o colete salva-vida e tudo mais. Fiquei de boa, né. Aí, subindo lá, ele queria levar por uma ilha que era bonito, que tinha lá umas areias e tal. Falei: agora chegamos lá e vamos nos divertir. E, de repente, que estava lá 60 por hora, jogando, né, aquele vento batendo no peito, e eu tudo contente, de repente o motor começou a falhar. E parou o motor, né? Aí a sorte, né, que vinha a minha cunhada com o jet ski, né, e estava dando cavalo de pau, só faltava empinar com aquele jet ski, e amarrou no jet ski e puxou nós para
para a volta, né, para a ilha. E aí já desistimos de ir com o barco. Ele falou que tinha muito tempo que não tinha usado o motor, que o combustível endureceu e tal, né? E aí o que fizemos? Ficamos andando de jet ski. Aí eu peguei aquele jet ski, andei para cima, para baixo, fui, né? Mas corri. E quando eu voltei, falei para a sua, esse pessoal que está aí no Lago Ramanaco, aí, andando de jet ski, agora eu já matei minha vontade. Sempre ficar olhando para ele, que um dia eu queria andar com isso, né? E aí realizei meu sonho, e voltei contente. E aí eu falei por meu irmão, né? Eu quero ir lá no meio do lago, lá e jogar, né? Dentro da água. Agora eu quero ver que eu tenho medo dessas águas aí. E o rapaz falou, eu vou com você, e eu pedi para o rapaz, vamos junto, aí você fica no jet ski e eu pulo lá dentro da água. Aí eu pulei e falei, que beleza, que água que me afoga o quê, né? Estava com colete de salva-vida e saí correndo pela água. De repente, quando eu vi, o colega pulou dentro da água também, né? Aí quando nós fomos ver o barco indo, e saímos correndo, nadando ali no desespero para pegar o jet ski, pegamos, né? Mas tudo tranquilo, tínhamos colete salva-vida e hoje temos como se comunicar no meio do rio e tudo mais com o Keitai. Foi uma experiência com que eu estive pensando, né? Hoje é tudo fácil, né? E naquela época, por que eles não temiam medo, né? Por que Jesus Cristo perguntou, por que tem medo? Por que está com tanto medo? Ainda não tem fé? Né? E aí estive meditando essa palavra, né, que o Senhor tem falado comigo. Eles não deveriam ter medo, né? Por quê? Porque o versículo 35 diz, passemos para o outro lado, né? E passemos para o outro lado, a palavra do Senhor é uma promessa, né? Não é igual nós falamos, amanhã mesmo eu faço, amanhã mesmo. E fala assim, uma força de expressão. Não, você não pode levar tão a sério, tão à risca. E às vezes eu falo para a pessoa, né? A pessoa falou assim e não está nem aí. Agora, quando eu falo, eu preciso pelo menos justificar ou pedir desculpa, né, que não fiz. Aí a pessoa, hoje nós falamos porque é uma força de expressão. Mas a palavra de Deus, né, Jesus Cristo, ele não tinha, né, como voltar atrás. Ele falava, passemos para o outro lado, então eles iriam passar por outro lado. No livro de Josué, capítulo 21, versículo 45, está escrito assim, palavra alguma falhou de todas as boas palavras que o Senhor falara à casa de Israel, tudo se cumpriu. Então, tudo que Jesus Cristo falava ia acontecer, né? Então, ele não teria que ter medo por causa da promessa de Deus. É uma promessa, passemos para o outro lado, né? Então, tudo que o Senhor tem falado na palavra é uma promessa. E eu confesso aos irmãos que eu tenho dificuldade, né, para meditar na palavra, né, de cada domingo, né? E o que eu comecei a fazer, né? Eu comecei por o ensino do pastor há muito tempo, né? Pega um papelzinho escrito lá, uma promessa, e põe lá do lado da máquina. E medita, né? Decore, medita. E assim tenho feito, né? Porque é uma forma de nós ter uma maneira de nos fazer a lembrar da palavra. Eu pego um versículo que mais me chama a atenção e assim eu fico o dia inteiro com esse versículo lá na máquina e muitas vezes decoro e afirmo, né, em meu coração. Eu soube, né, que através de alguém, que um mentiroso, né, ele fala com tanta convicção a mentira que até ele mesmo acredita na mentira, né?
Então ele começa a mentir, não, e não, e não, e chega a um ponto que ele, até mesmo ele duvida, né? Fala assim, olha, isso não é verdade, isso é uma mentira, né? Porque ele afirmou, ele declarou, né? Com tanta firmeza, com tanta convicção, que ele começou a acreditar na própria mentira. Então, por que nós não fazermos isso com a verdade, né? Com a palavra de Deus, com a promessa de Deus? Então, assim, eu tenho feito e tem me ajudado bastante. E está lá um versículo, né? Na máquina, aí vem um japonês e perguntou para mim, o que é isso? O que está escrito aí, né? Eu peguei e falei, aqui está falando que eu sou filho de Deus. Filho de Deus? Né? Ele se assustou, porque japonês não tem esse costume, né? De achar que nós somos filhos de Deus. Então você não precisa nem trabalhar, as coisas vão acontecer, né? Automático. Falei, mas não é bem assim, né? Eu sou filho de Deus, aí mostrei para ele algum versículo, né, da Bíblia e tudo mais, e que se aceita Cristo, né, se tornar filho de Deus, né, porque eu peguei a versão japonesa, pegava em português, colocava na comparação, né, e fazia ele ler. Aí ele ficou falando, você é filho de Deus, né, já parei, né. Kami-sama no Ko, né? E todo dia praticamente falava isso para mim. E hoje, um dia ele chegou, eu também sou filho de Deus. Você é filho de Deus? Aí eu mostrei, né, o Hebreus, né, que diz que aquele que se aproxima de Deus, né, é necessário que creia que ele existe, né? Precisa acreditar, né? Precisa. Então, uma forma que aconteceu, né, sem que eu esperasse, estaria até mesmo evangelizando um colega de trabalho, né? Então, é algo que eu tenho acostumado e que tem me ajudado um pouco mais, né? Vamos declarar a palavra de tal forma que nós possamos acreditar. Repetir e afirmar e declarar. Uma hora a gente acaba acreditando de uma forma que a gente deixa de duvidar na promessa de Deus. Amém? Então, eles não tinham necessidade de ter medo por causa da promessa de Deus. E no versículo 36, está escrito, e eles, deixando a multidão, o levaram consigo. Então, Jesus Cristo estava presente, né? Um outro motivo, que eles não tinham necessidade de ter medo, mas sim fé, porque a presença de Deus estava sobre a vida deles. No versículo... No livro de Mateus, capítulo 28, versículo 20, está escrito, capítulo 28, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Jesus Cristo prometeu que está conosco, né? Aí eu estive pensando, muitas vezes nós não conseguimos crer nessa promessa. Mas estive meditando também em Romanos 1, 20, diz que, né, os atributos invisíveis de Deus, porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder, como a sua divindade se estende e claramente se vê pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Então, aqui a palavra de Deus diz que os ímpios, né, é indesculpável eles não crer em Deus, não crer na existência de Deus. Por quê? Porque as coisas que foram criadas, né, mostram, né, o poder de Deus, a divindade de Deus, né, e que realmente Deus é real e que não há desculpa, né, para dizer que eles não soube que existia um Deus. Amém? Então, eles não deveriam ter medo por causa da presença de Deus. E outro motivo está escrito no Marcos 4, versículo 38. E ele estava na polpa dormindo sobre uma almofada, e despertaram-no, dizendo-lhe, mestre, não se te dá que pereçamos?
ele estava dormindo. Muitas vezes nós achamos que Deus está dormindo e que não quer nos ajudar, que não quer nos capacitar e livrar de todo o sofrimento, toda a tempestade. Assim, os discípulos chegaram até Jesus Cristo. Mas ele estava dormindo, né? Jesus Cristo não sabia que essa tempestade iria acontecer? Sabia, porque até Paulo, né, soube que haveria uma tempestade quando ele estava indo para Roma. Então Jesus Cristo sabia. E por que ele estava dormindo? Estava dormindo porque tudo está sob o controle do Senhor. Então ele podia dormir. Então a paz, né, de Jesus Cristo é algo que nós podemos, né, descansar. A paz de Jesus Cristo nos dá a paz, porque o Senhor nos diz: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou lá dou como o mundo a dá, né? Assim, nós podemos ter paz. Agora, os irmãos falam: como ter paz no meio das dificuldades, no meio das circunstâncias? A paz do Senhor está em nós, né? É que nós esquecemos dessa paz. Nós deixamos a paz do Senhor e começamos a ver somente a dificuldade. Porque a irmã esteve retornando do trabalho e passou na loja de produto brasileiro e estava lá a atendente, né, falando: ai, meu Deus, ai, por quê? Ai, que é isso? Então, aí a irmã já predicou a palavra, já fez o apelo, já aceitou a Cristo, e antes que viesse o outro cliente, já orou e foi para casa, né? Aí, no outro dia, quando foi, né, novamente na loja, essa atendente falou: nossa, como tua oração é poderosa, né? A paz que eu senti é inexplicável. A paz, né? Quando nós aceitamos Jesus Cristo, vem uma paz sobre as nossas vidas, e essa paz vai se esfriando. Por quê? Porque nós começamos a fazer tudo pela nossa própria vontade, pela nossa própria força. E a irmã chegou em casa e disse: olha, eu disse que a minha oração é poderosa, né? Mas eu expliquei que, na verdade, não é a oração, e sim o Espírito Santo que está sobre a vida dela, né? Então, a paz do Senhor está sobre as nossas vidas. A paz de Deus, né, estava naquele local, e é o motivo que eles não tinham que ter medo, mas sim fé. Amém? Agora, por último, por que não ter medo, mas ter fé? Está no versículo 41. E sentiram um grande temor, e diziam uns aos outros: mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? Quem é este, né? Este é o Deus Todo-Poderoso que criou o céu e a terra, né? O Deus que tem poder sobre a morte, e diz: Talita cumi, levanta-te. Diz também que ele tem poder sobre os enfermos, né? Pessoas que estão lá 38 anos, lá sem esperança, e diz: levanta-te. Poder sobre os demônios, uma pessoa endemoniada com legião de demônios, e disse: saia desse homem, né? O Deus Todo-Poderoso, o Deus que tem poder para nos dar vida, o Deus que supre as necessidades, o Deus que multiplica, o Deus que tem o controle sobre todo o universo, o Deus que nos dá vida, e vida porque o Senhor é que nos alimenta. Eu sempre medito numa palavra, né, que se diz assim: é Deus que faz com que o pasto cresça para o gado, e as plantas que o homem cultiva, né, para da terra tirar o seu alimento. O vinho que alegra o coração do homem, o azeite que faz brilhar o seu rosto, e o pão que sustenta o seu vigor. Aí eu fico pensando, né, o Adão vai lá, prepara a terra, semeia, cuida, mas quem faz a planta crescer? Deus. E eu estou lá trabalhando, eu estou me esforçando,
e fico pensando, eu me trabalho, eu me esforço, mas Deus está preparando uma pessoa para comprar esse carro, né, que eu estou ajudando a fabricar. Está abençoando, está fazendo com que ele seja uma pessoa próspera, uma pessoa que tem um bom trabalho, um recurso necessário para adquirir esse carro. É Deus. Deus tem o controle sobre toda a humanidade, Deus tem o controle sobre toda a natureza, Deus tem controle sobre o vento e o mar. Deus tem o controle sobre toda a existência. Eu gosto muito de meditar na palavra, que o Senhor está sempre, sempre, sempre me sustentando, porque quem é que me dá o ar para respirar? Ninguém está fabricando, ninguém está produzindo o ar, o Senhor que me dá. A água que cai do céu, quem é que está trabalhando para produzir a água? É o Senhor que faz que chova e caia a água do céu para que nós possamos ter vida. E assim, né, o alimento e tudo mais. Deus está no controle de todas as coisas. Deus tem o melhor para nossas vidas. Agora, para finalizar, né, eu gostaria de estar meditando, né, segundo a palavra que o pastor tem nos trazido, sobre o Espírito Santo, né? Se nós temos o Espírito Santo, nós temos poder. Nós podemos todas as coisas através do poder do Espírito Santo. Então eu estive pensando, não só a palavra, mas estarmos cheios do Espírito Santo, porque há necessidade de estar junto, estar em união, o poder do Espírito Santo com a palavra. Não podemos estar somente com a palavra, porque assim como os discípulos, né, tiveram medo dos judeus quando Jesus Cristo morreu, estiveram trancados, né, com medo, e Jesus Cristo chegou até eles, né, e disse a eles para que eles pudessem estar esperando o poder de Deus, esperando descer sobre eles e ser revestido com poder. Porque eles tinham toda essa palavra, todo esse poder, né, que eles viram, a paz de Jesus Cristo que eles viram, a promessa que Jesus Cristo demonstrou que ele poderia crer. E não basta ver a Jesus Cristo, não basta ver o milagre, porque nós nos esquecemos. Assim como há muitos exemplos na palavra, né, que houve muitos milagres e começaram a murmurar, começaram a reclamar. Mas quando desceu o Espírito Santo de Deus, né, eles tiveram uma transformação. Então, em Lucas 24:49, está aqui o pedido, a ordem que Jesus Cristo disse para eles. E eis que sobre vós envia a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. Sejais revestido de poder. Em Atos 4:5 também diz praticamente o mesmo pedido. Atos capítulo 1, versículo 4. Estando com eles, determinou-lhes que não se ausentasse de Jerusalém, mas que esperasse a promessa do Pai, que, disse ele, de mim ouviste. Porque, na verdade, João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, e não muito depois deste dia. E assim nós já temos aprendido, né, através do ensino do pastor, sobre o Espírito Santo. Recebereis poder, né? Quando o Espírito Santo descer sobre vocês, serão minha testemunha em Jerusalém, em toda a Judeia e até os confins da terra. Toda a Judeia e Samaria. Eu estive pensando, né, que há muito tempo eu ouvia muito falar, né, tempestade no copo d'água. Ah, você está fazendo uma tempestade no copo d'água, né? E hoje eu não ouço muito, né, essa frase. E nós estamos muitas vezes fazendo uma tempestade no copo d'água. Muitas vezes nós já estamos irritados, estamos aborrecidos por pouquinha coisa. Já não quero falar com o meu filho, o filho não quer falar com o pai, não quero falar com a esposa, não quero falar com o irmão. Ah, porque isso, porque aquilo, porque me falou isso.
é uma tempestade, um copo d'água. E quando nós estamos cheios do Espírito Santo, né? Cheio, porque os discípulos já tinham recebido o Espírito Santo. Em João 20, 22, né, quando Jesus Cristo esteve entre eles, disse: recebeis o Espírito Santo. Amém? Não há? No versículo, né, no capítulo no livro de João, capítulo 20, 22, né, Jesus Cristo disse: recebeis o Espírito Santo. E nós termos o Espírito Santo é uma coisa, mas estarmos cheios do Espírito Santo é totalmente diferente. Sendo plena a sua abastança, estará angustiado. Toda a força da miséria virá sobre ele. Não tem nada a ver. Tem nada a ver. João. E havendo dito isto, assoprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. Todos nós já recebemos o Espírito Santo quando nós somos batizados, mas estarmos cheios do Espírito Santo é algo que nós devemos perseverar, né? Pedir a Deus que venha nos revestir com poder, de tal forma que nós possamos estar cheio, tão cheio, né? Que não temos que estar preocupado com nada. E isto é, conforme o pastor tem nos ensinado, buscar um lugar secreto e estarmos orando, buscando a face do Senhor de todo o nosso coração, com toda a nossa força, para que possamos estar vivendo uma vida completamente tomado e controlado pelo poder de Deus, pelo Espírito de Deus. Daí já não há mais medo, assim como os discípulos passaram a viver e a evangelizar de uma forma tremenda que já não se importava com mais nada. Quando Jesus Cristo estava a caminho, né, para Jerusalém, já estava próximo, né, à sua morte, eles tiveram que passar em Samaria, e lá eles impediram, falaram que não aceitaria que ele passasse por lá. João e Tiago disse a Jesus Cristo: Senhor, quer que nós oremos para que desça fogo para destruir eles, né? E aí Jesus Cristo falou: vocês não estão entendendo a situação. Eu não vim para destruir. E quando eles estiveram cheios do Espírito Santo, né, eles começaram a viver de uma forma diferente. Eles começaram a amar, começaram a perdoar. E quem perdoa, ama. Quem está cheio do Espírito Santo, ama, perdoa. Quem está cheio do Espírito Santo, deseja a salvação da outra pessoa e não destruir. E passou a tempo, né, em Atos capítulo 8, versículo 14 e 15, né, eles foram até Samaria, porque o evangelho estava sendo predicado naquele local. João foi lá para orar por eles, para que Deus mandasse o fogo. Não o fogo para destruir, mas o fogo do Espírito Santo. Então, irmãos, que nós possamos estar meditando essa palavra, uma palavra que o Senhor tem me dado ao meu coração, para que nós possamos buscar a Deus de todo o nosso coração, de tal forma que nós possamos estar cheios do Espírito Santo. Assim, em conjunto com a palavra de Deus, nós possamos viver uma vida sem temor, porque a tempestade virá sobre as nossas vidas. As coisas estão difíceis, as coisas estão cada vez mais incertas, mas que nós possamos manter com a palavra de Deus e buscando ao Senhor de todo o coração, de tal forma que nós possamos estar cheios do Espírito Santo, revestido com o poder do Espírito Santo. Amém? Eu gostaria de pedir ao pastor para finalizar com uma oração. Vamos a ficar em pé, por favor. Muito obrigado, Jorge, pela palavra. Nós não podemos evitar que a tempestade, que o temporal, que as dificuldades venham às nossas vidas. É parte da vida, é parte do dia a dia. Mas o que nós podemos evitar é declarar isso. Que realmente, através do poder do Espírito Santo, nós possamos deixar de falar, de declarar coisas ruins, declarar temor, declarar medo,
declarar de que as coisas não vão dar certas. Pelo contrário, que revestidos do poder do Espírito Santo, nós possamos ter fé, que Deus vai nos ajudar, que Deus nos vai cuidar, como até aqui Deus tem feito com cada um de nós. Nenhum de vocês, nenhum de nós, Senhor, tem nos falhado. A nenhum de nós tem faltado um pão sobre a nossa mesa. Nenhum de nós, através das tempestades ou das provas que temos passado, temos caído. Deus tem nos sustentado, Deus tem nos guardado. Assim que realmente a nossa mirada que continue sempre no Senhor. Não importa a tempestade, não importa o temporal, não importa o que acontecer, se Deus está na nossa barca, tudo vai dar certo. Amém? Fecha teus olhos. Senhor, nós agradecemos pela Tua palavra nesta tarde. Obrigado, Deus, porque Tu estavas na barca com os discípulos. Se levantou o temporal, a tempestade. Eles tiveram medo. Como muitas vezes, Senhor, nós também temos medo. Mas Jesus perguntou para eles: por que tenéis medo? Por que tens medo? E a mesma pergunta que Deus está nos fazendo nesta noite. Se Deus está na nossa barca, o que nós temos só que fazer é olhar para Jesus. Crer que Ele está no controle de todas as coisas. Que Ele nos vai cuidar. Que Ele vai nos sustentar. Que Ele não vai permitir que nada mal, que nada ruim venha acontecer nas nossas vidas. Senhor, aumenta a nossa fé. Espírito Santo, nos enche com Teu poder. Que nós possamos ver maravilhas, que nós possamos ver milagres, que nós possamos continuar vendo, Senhor, Tua mão de poder sobre as nossas vidas, sobre as nossas famílias, sobre a nossa igreja, em nome de Jesus. Que nada nem ninguém, Senhor, venha tirar a nossa fé, o nosso olhar de Ti, Senhor. Obrigado, Deus, porque em Ti nós estamos seguros. Obrigado, Deus, porque nós podemos descansar em Ti. Senhor, é parte da vida, Senhor. Que a tempestade, o temporal se levante, porque o inimigo quer isso. Mas obrigado, porque em Ti nós temos a vitória. Senhor, em nome de Jesus, pedimos a Tua bênção sobre cada um daqueles que estão aqui, Senhor, no templo, Senhor, de maneira presencial, e daqueles, Senhor, que estão assistindo pela internet. Que a Tua bênção, a Tua proteção, o Teu poder, Senhor, seja sobre cada um de nós de maneira, Senhor, igual, em nome de Jesus. Aumenta a nossa fé, Senhor. Se alguém está fraco nesta tarde, Senhor, em relação à sua fé, que esta tarde, Senhor, essa fé possa crescer, que essa fé possa aumentar, que realmente, Senhor, nós possamos olhar somente para Ti, Senhor, como diz o Salmo, Senhor. Oh, Deus, que possamos alçar nossa mirada, Senhor, possamos olhar para os montes, porque dali, Senhor, vem o nosso socorro, vem a nossa ajuda. Pai, obrigado, porque nós não estamos sozinhos, porque Tu estás sempre conosco. Obrigado, Pai, em nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Dá um aplauso para o Senhor. E vamos a declarar este louvor que fala daquilo que nesta tarde temos escutado. Vem o temporal, vem o dia mal, mas Deus me faz assim. Pé sobre a rocha, Ele cuida bem de mim. Oh, 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 guarda minha saída, guarda minha entrada. Ele é minha sombra, mão direita que não falha. Durante o dia o
sol não pode me ferir. Com ele à noite eu posso até sorrir. Estou olhando para os montes, meu socorro vem de Deus. Não paro de olhar para os montes, ele não descansa, ele é o guarda de Israel, rei da terra e é também dono do céu. Estou olhando para os montes, meu socorro vem de Deus. Não paro de olhar para os montes, ele não descansa, ele é o guarda de Israel, rei da terra e é também dono do céu. Vem o temporal, vem o dia mau, mas Deus me faz assim. É sobre a rocha, ele cuida bem de mim. Oh, 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 guarda minha saída, guarda minha entrada, ele é minha sombra, mão direita que não falha. Durante o dia o sol não pode me ferir. Com ele à noite eu posso até sorrir. Estou olhando para os montes, meu socorro vem de Deus. Não paro de olhar para os montes, ele não descansa, ele é o guarda de Israel, rei da terra e é também dono do céu. Estou olhando para os montes, meu socorro vem de Deus. Não paro de olhar para os montes, ele não descansa, ele é o guarda de Israel, rei da terra e é também dono do céu. Estou olhando para os montes, meu socorro vem de Deus. Não paro de olhar para os montes, ele não descansa, ele é o guarda de Israel, rei da terra e é também dono do céu. Meu lugar seguro, minha proteção, Todo-Poderoso, Deus da minha salvação. Meu lugar seguro, minha proteção, Todo-Poderoso, Deus da minha salvação. Oh, 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 oh. Estou olhando para os montes, meu socorro vem de Deus. Não paro de olhar para os montes, ele não descansa, ele é o guarda de Israel, rei da terra e é também dono do céu. Estou olhando para os montes, meu socorro vem de Deus. Não paro de olhar para os montes, ele não descansa, ele é o guarda de Israel, rei da terra e é também dono do céu. Dale un fuerte aplauso al Señor. Fala para a pessoa que está a teu lado, com Jesus estamos seguros. Amém? Não temos por que temer, com Jesus estamos seguros. Si te gustó este video, te animo a que puedas suscribirte a nuestro canal de YouTube, Shinshiro Church, donde encontrarás los mensajes de cada semana que serán de gran bendición para tu vida. Asimismo, te invitamos a que puedas accesar nuestra página web www.ig-shinshiro.com, donde podrás ver las novedades de la iglesia, asimismo otros videos. Te bendecimos y que realmente Dios pueda hacer grandes cosas en tu vida. Muchas gracias.